Bom, eu queria aqui fazer algumas observações depois de ter ouvido, né, os nossos convidados. O debate aqui ele é um debate amplo, né, que ele envolve o livre direito de manifestação, de ir e vir, envolve ocupação dos espaços urbanos, mobilidade urbana, envolve carnaval, né? Eu sou de uma cidade que os carnavais são famosos, São João del Rei. Inclusive, já fui até diretor de bloco, né? Lá a gente sempre fez muito carnaval. E São João tem uma tradição secular de carnavais. E lá eu nunca vi nada parecido, nada que se assemelhasse ao que nós vimos aqui. Então, o que nós temos que defender é que realmente a cidade seja ocupada pelas pessoas. O problema hoje é que toda vez que você vai pensar no município, né, quando você vai pensar na organização urbana, ela sempre ela prioriza o concreto, ela prioriza os veículos e não prioriza o cidadão. Os conceitos de mobilidade urbana estão um horror, né? Os passeios estão cada vez mais estreitos, as ruas mais largas para os veículos, né? A gente não consegue, quando debate mobilidade urbana, imprimir aquilo que a gente sabe que é a lógica dos modais, né? A preferência do pedestre, depois das bicicletas, depois dos transportes coletivos eficientes, e por aí vai. Sempre a lógica ela é reversa. Então, acho que, em determinado momento, nós vamos ter que fazer esse debate também, né, Marília? Como é que o Estado de Minas ele colabora na construção das políticas urbanas, porque nós temos as competências que são dos municípios, tem as limitações das competências dos entes federados, mas o Estado ele pode ser um importante indutor do debate dessas políticas. Eu queria só fazer aqui um parêntese na fala, acho que foi da Morgana, que acabou me chamando a atenção, que das minorias, né, que, eventualmente, e os mais pobres sempre têm os seus direitos mais violados do que a classe média. Realmente não é comum a presença da classe média nas audiências da Comissão de Direitos Humanos, pelo menos. Não é muito comum, em que pese que deveria ser. Não que não seja legítimo, porque o caso aqui ele é grave, nós temos que apurar. Mas é porque a comissão, ao contrário do que ficou parecendo na primeira fala dela, que essas pessoas, os movimentos deveriam se apropriar mais desse espaço, já apropriam. Eles já apropriam muito. A atuação, pelo menos, na Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia, quando ela é feita da maneira que tem que ser feita, não é isso? Ela coloca, inclusive, em risco a nossa própria vida. O último presidente dessa comissão tem que andar com 2 policiais o tempo todo, porque tem a vida ameaçada, que é o deputado Durval Ângelo. E nós aqui, nós debatemos, nós fomos no Alto Veracruz, nós fomos no Barreiro, nós fomos em Contagem, com a Marília debateu o genocídio da juventude negra. Nós já tivemos enfrentamento com mineradores em Paracatu, porque a população está sofrendo, está sendo contaminada com câncer, e quem faz a defesa dos direitos humanos naquela comunidade foi ameaçada de morte, nós intervimos. Nós atuamos no episódio da Samarco, porque tem gente que acha que é melhor defender mineradora, e nós fomos a primeira comissão a fazer uma audiência na Samarco para que os direitos e garantias fundamentais das pessoas atingidas fossem respeitados. Nós recebemos aqui um menino de 14 anos, que foi agredido, espancado, deficiente mental, por um vereador na cidade de Jequitinhonha, e nós atuamos. O Quilombo, em Divinópolis, que está para receber um aterro sanitário, que vai ter impacto ambiental, inclusive nos pequenos agricultores, nós estamos atuando para impedir que ali seja instalado. No Isidoro, nós também tivemos atuação, e sempre temos acompanhado, né? Quando nós fizemos uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos, Marília participou conosco, e as lideranças da ocupação se fizeram presente, fizeram a sua pauta reivindicatória, e nós começamos a acompanhar. Quando houve o ocorrido na BR, que aí houve um confronto da polícia com os moradores, que havia uma possibilidade iminente da desocupação daquela área, alguns representantes do movimento estiveram no meu gabinete, eu estava em Nova Serrana dando a palestra, e meu gabinete foi totalmente destruído pelas lideranças da ocupação, totalmente destruído. E eu, na outra semana, já estava lá na ocupação de novo, porque eu não ia fazer o jogo que os poderosos querem, que é nos dividir. Dividir quem está na militância com quem está na luta social. Entendi que foi um ato de desespero, um ato isolado, e talvez, acima de tudo, para chamar a nossa atenção. E depois nós tivemos na comunidade, Marília acompanhou, montamos a mesa de negociação. O Estado, então, quis fazer ausente, porque essa ação é uma ação da Prefeitura com a ocupação, para a desocupação, o Estado, que até então foi ausente, nós fizemos com que o Estado participasse da mesa, construísse propostas, várias propostas foram apresentadas, várias, diversas.
E, enfim, ainda não teve o desfecho que todos nós gostaríamos, mas há um tensionamento interno no governo, e a Secretaria de Direitos Humanos, com a Coab, conosco, que é a Assembleia, tem tentado fazer esse tensionamento para que o diálogo se permaneça. Nós tivemos lá em Tumiritinga, não sei se vocês acompanharam o episódio de um conflito de sem terra, com o prefeito que sobrevoou jogando bomba do avião, e o avião caiu, explodiu, o prefeito acabou falecendo. E aí nós fomos lá, conflito de sem terra com o prefeito que era dono das terras, e nós fomos lá para tentar mediar. E lá a região é região de cangaço, é região de matador. Acerta o cara para ver para que lado que vai cair. E nós fomos lá para fazer um apelo para o movimento sem terra, que não é fácil, que é para pedir que eles ocupassem outra propriedade, que não permanecesse na luta ali, que estava cheio de criança e não dava para morrer mais ninguém. Então, eu só estou contando isso, Morgana, para dizer que não é fácil a nossa vida aqui. A gente, sabe, o volume que nós recebemos aqui são os mais pobres, são os oprimidos, são os negros, são os gays, são os índios. Tivemos lá na comunidade indígena Chacreabá, conflito de terra, demarcação de terra. O professor Fábio está aqui, essa história que o professor contou aqui já tinha me trazido. Eu falei, olha, é importante a gente falar numa comissão de direitos humanos, que eu quero as notas taquigráficas para eu poder depois sentar com o corregedor. A presença do professor aqui também foi um convite nosso. Então, só para a gente reconstruir um pouco esse conceito, que realmente esse espaço ele vem sendo ocupado. Até pode ser mais, né? Talvez as pessoas poderiam saber que a gente tem essas possibilidades. No que tange a atuação da PM, quando o governo criou a Secretaria de Direitos Humanos e Participação, que o secretário Nilmar assumiu, a gente tem feito muita discussão sobre isso, a forma de atuar da PM. Assim que o governador Fernando Pimentel assumiu o governo, lamentavelmente, não é no ato imediato da assinatura do termo de posse que se dá uma nova construção de concepção de lógica, de entendimento, de formação da Polícia Militar. Então, nós estamos lutando com um trem que está arraigado aí há mais de 100 anos. A gente precisa fazer essa discussão, precisa repensar os modelos. Eu também defendo que a gente tem que discutir essa questão da desmilitarização, mas isso pode demorar, mas não dá para as pessoas continuarem apanhando até a gente saber se desmilitariza ou não desmilitariza. A gente tem que saber como é que nós vamos intervir nesse sentido. E a CEDPAC tem trabalhado na construção de um protocolo junto com a PM no que tange as manifestações, organizações populares nos espaços públicos. É um esforço que nós estamos fazendo para tentar chegar no entendimento, né? Para que o governo dê uma resposta nesse sentido. Se agrava em qualquer momento, piorou num governo de esquerda, democrático. Então, isso tem um impacto e um agravante. E a gente precisa discutir como é que nós temos uma polícia que tem que fazer a proteção do cidadão, sendo que, na própria Constituição, ela está prevista e instituída como força auxiliar do Exército. Isso é resquício da ditadura. Nós temos que ter uma mudança também da polícia no âmbito do Congresso Nacional. Hoje, em Minas, quando a gente faz discussão de polícia, nós temos duas meia polícia. É meia polícia civil, meia polícia militar. É um negócio muito esquisito. Só em Minas que ainda tem isso. Só no Brasil que ainda tem isso. Nos outros países já mudou. Então, é um debate que a gente tem feito aqui. Por fim, eu sempre tenho marcado conversas com a Corregedoria, e eu quero ter um novo encontro, inclusive para levar o caso do professor. Eu quero saber o que a Corregedoria tem de informação com relação a esse episódio e qual a resposta que vai nos dar. Viu, Pedro? Aí encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal para que a gente não deixe essas questões sem respostas e saber quais adoções foram tomadas para aqueles que comprovadamente cometeram desvio na conduta por ocasião do fato. Acima de tudo, que a gente não pode quando da ocorrência desses eventos, infelizmente, não é a realização dessa audiência que vai fazer com que não volte a ocorrer, lamentavelmente, mas vai fazer com que isso não fique velado, com que isso não seja denunciado. Então, a gente precisa, né, e eu e Marília temos trabalhado junto nesse sentido, feito com que a Comissão de Direitos Humanos, Participação Popular, seja o espaço para que as pessoas tenham voz. E a gente continue fazendo o debate e o tensionamento interno para repensar o modelo de segurança pública que nós temos hoje. Então, é isso. Obrigado.